Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Marcelo Aranda. Flores e pétalas de luzes para todos os lares, para todos os que nos escutam nesse momento. Dario Raume. Olá, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez reunidos para uma conversa fraterna sobre o Livro dos Espíritos. E Leir Stort. Queridos amigos, recomendamos sempre estudem, leiam, se interessem por esta doutrina da nossa realidade. O futuro iluminado, equilibrado, os próximos renascimentos, depende de conhecer a nossa verdade. Sejam felizes. Então, vamos hoje fazer o estudo do 7º e do 8º parágrafos da dissertação número 59 de O Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com o Dario. Bom, vamos lá. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, na verdade, uma hipótese. Mas eis aqui uma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que, 1.650 anos mais tarde, toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família, conclui-se que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem se levar em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, portanto, que do 24º ao 18º século, isto é, que num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então desconhecidas, supondo-se que as outras não o fossem, mas também que neste curto intervalo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. Então, corroborando o que a gente já disse em programa anterior, né? Esses 4.000 anos antes de Cristo, é muito pouco. É muito pouco. Acho que falta aí pelo menos uns 6 zeros, conforme eu falei, né? Então, é totalmente... A coisa é muito alegórica, né? É como eu falei, a gente tem que levar em consideração que o povo que escreveu a Bíblia nesse tempo já era um povo ignorante, tá?
muito poucos tinham o poder da escrita para poder escrever essa Bíblia, que ora escrita em hebraico, ora escrita em aramaico, depois traduzido por uma língua totalmente diferente, que era o grego. Quer dizer, a pessoa, o grego teria que saber perfeitamente o hebraico e aramaico para fazer uma tradução, e não só saber a língua, entender da cultura hebraica, tá? Porque a cultura grega era uma, a cultura hebraica era outra. Então ele teria que adaptar essa Bíblia na tradução, e daí já vem muito erro. Tá? Então, obviamente, não podemos considerar que o primeiro homem esteve na Terra 4.000 anos antes de Cristo. Isso não existe, é um absurdo. Né? Nós já temos provas científicas aí, com datação de carbono e tudo, que nós tivemos a idade da pedra, a idade do metal, a idade do bronze, não necessariamente nessa ordem, que o homem viveu muito antes de 4.000 anos antes de Cristo. E esse desenvolvimento tecnológico, essa construção de pirâmides, por exemplo, no Egito, eu queria ver o povo de hoje construir uma pirâmide daquela sem usar guindaste, entendeu? Usar caminhão para carregar pedra da pedreira até lá ao local da construção, entendeu? Então, a tecnologia, vamos dizer, não tinha guindaste na época, né? Mas haveria de ter uma tecnologia, um avanço de inteligência muito grande para só 4.000 anos, né? Detalhe, 4.000 anos não, bota aí 1.000 anos, né? Que o homem chegou em 4.000 anos e as primeiras pirâmides já datam de 3.000 antes de Cristo. Então, em 1.000 anos, adquirir tecnologia para isso, eu acho muito pouco, é uma evolução muito curtinha para o alto desempenho que eles tiveram lá. Só para dar um exemplo, talvez que nos ilustre isso, a gente pode pegar aqui no Brasil os povos que viviam no litoral, chamados de sambaqueiros, que são povos que viviam em grupos pequenos, familiares, e tinham muitos registros de concha e de peixes. Então, o que facilita a datação. Esses povos, que são muito primitivos, viveram entre 10.000 a 12.000 anos. Imagina, se só eles, que são primitivos, que poderiam ser assim, um dos primeiros povos, né, pode existir antes deles. Hoje tem estudos que mostram, né, que os fósseis, né, Luzia e outros, podem ser anteriores a eles, mas esses que facilmente a gente encontra os corpos, né, hoje aqui em Caxias, né, quem mora aqui no Rio de Janeiro, se quiser ir lá visitar, tem um assentamento que foi protegido pela prefeitura, e os professores trabalham com isso, que mostra uma família ali enterrada, mostra um resto caracterizando bem isso, e eles têm mais de 10.000 anos. Então é impossível que os hebreus tenham 4. Só para a gente ter uma noção de comparação, e uma comparação didática, que você pode ir lá e ver ao vivo e a cores, né, esse grupo familiar, e ver ali como é que foi feito os estudos, mostrando a datação do carbono 14, comprovando esse tempo geológico, né, mostrando que o carbono ali foi se deteriorando com o tempo, e aí eu posso dizer que ali tem mais de 10.000 anos. Mais de 10.000 anos e não tem pirâmide nenhuma ali, né? Não, Exatamente. Leia. Queridos amigos, podem estranhar o que aqui estamos estudando, comentando. Não se trata de discussão a respeito desta magnífica obra que é o Livro dos Espíritos. O professor, ele reuniu esses dados para que tivéssemos todos a oportunidade de examinar a nossa própria história. E hoje, com a inteligência avançada desses registros, podemos então elogiar o esforço dos espíritos do passado, que lutaram bravamente para nos trazer até nesse momento a inteligência tão avançada e um amor em alta desenvolvimento. O que temos aqui então, outra vez, recomendamos, como nos programas anteriores, um dos livros que chega ao nosso alcance hoje com simplicidade e clareza, A Caminho da Luz. Não deixem de
buscar emprestado ou comprar e leio, amplamente abre em minúcias todo esse quadro evolutivo e cada vez mais aumenta para nós o respeito aos registros bíblicos. Essa pequena citação já nos leva historicamente ao mensageiro do Cristo, Abraão, num passado muito antigo bíblico, quando recebe uma mensagem mediúnica em que deve reunir seu povo, sua família, e penetrar pelo deserto, e que haveria um local determinado para ele. O resultado somos nós hoje aqui. E a partir daí vocês vão conhecer a belíssima história de um esforço supremo de poder ampliar a capacidade cultural de todos nós. Hoje, podemos dizer a todos, levem seus filhos para as escolas, procurem dar a eles um livro, um professor, uma escola para estudar. Essa nova era que vivemos é a era da intelectualidade. Cada vez mais a ignorância cultural, o analfabetismo está sendo reduzido e vai chegar a nível zero. Toda a humanidade precisa aprender a ler e a escrever, ter a condição de pensar, raciocinar. Então, a todos, pensem no que está sendo dito. Precisamos, principalmente os espíritas, precisam ter gosto pela leitura e pelo gosto de pensar e de raciocinar. Então, nós vamos à frente para conhecer a nossa realidade. Mas quem tiver dificuldade de ler não precisa ficar chateado nem triste, não. Porque hoje existem vários audiobooks, existem pessoas lendo os livros na internet. Então basta entrar num site chamado YouTube. Quem não conhece, pede para um vizinho, para um amigo, para um familiar. E aí você vai, instala no seu celular e lá você pode assistir um audiobook ou mesmo assistir o nosso programa. Né? Então, olha que maravilha, olha que grandiosidade. Então você está lá lavando a sua loucinha, não dá para você ler o livro, mas você pode botar lá e ouvir a leitura do livro Nosso Lar, A Caminho da Luz ou do nosso programa. Então, procure, não fique parado, entre para ação. Só queria destacar aqui um detalhe, que eu acho que é muito importante. Tem uma passagem que sempre eu gosto muito de conversar sobre ela, que a gente falou em outros programas sobre a questão dos 6 dias da criação. Né? E aqui a gente está falando de Moisés, e aí todas essas ideias foram juntadas e criada uma ideia chamada do criacionismo, principalmente também associada àquela ideia de que Deus descansou no 7º dia. E aí eu gosto de chamar a atenção que ele não parou. A gente às vezes lê a Bíblia, mas não lê analisando, não lê entendendo os detalhes. Lá não está escrito que ele parou, está escrito que ele descansou. Por que descansou? Porque era uma tradição do povo, ao 7º dia, que era provavelmente um sábado, descansar, tanto que Jesus às vezes era criticado por trabalhar no sábado. Por isso, então, que aquele que escreveu lá, pegando a tradição histórica, ele não podia dizer que Deus trabalhou incessantemente, porque senão o povo ia ficar escandalizado. Como assim trabalhou no 7º dia? Por isso ele vai dizer que ele descansou. Segundo as tradições, quem descansa não para, a pessoa apenas faz um refrigério, um renovo, e volta a trabalhar no dia seguinte, reiniciando o processo. Por isso, a gente não pode dizer que o criacionismo é uma coisa estática. A gente tem um processo que hoje ganha um nome de evolucionismo, porque na vida tudo evolui. Nosso planeta evolui, a matéria evolui, o espírito evolui, a química evolui, tudo na vida, o cosmos evolui. Então também os saberes, os fazeres, né, a moral vão evoluindo com o tempo. Kleber, a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Uma coisinha só antes da gente dar sequência, viu? Vocês podem estranhar, mas é porque nós nos divertimos muito fazendo essas gravações, tá? Aqui, o trabalho da gravação do Luz na Penumbra é uma grande festa para nós. Tá? Então, por isso que a gente se sente tão à vontade de bater papo a respeito da vinheta e conversar com o Clever
e tal. Ele está lá do outro lado, não pode responder, que lá é a prova de som, né? Então, mas... Nós somos uma grande família, né, rapaz? Exatamente, é uma grande faca. Nós somos irmãos mesmo, né? Somos irmãos mesmo. Não, irmão discutindo. Ainda te digo mais, sabe como é que Deus descansou no 6º dia? Uhum. Ele acabou o lesco-lesco nos 5 dias, sentou à mesa com a espiritualidade, com a planta, os desenhos. Bom, o que a gente vai fazer agora? Esse foi o descanso dele. Ele não para. Não para. Deus não Ou para. seja, quando Deus descansou, ele fez um seminário. Uma reunião com o pessoal. Com a espiritualidade superior. Meu pai trabalha sem parar e eu também. Isso. Já disse Jesus, né? Então, siga. Novo Testamento. Então, aí a gente vai ver aqui o que o Kardec vai continuar aprofundando essa análise. A diversidade das raças vem reforçar mais ainda esta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações das características físicas. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. E o exame fisiológico prova haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários, tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades. Ora, para que se tenha havido cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. Como então explicar a existência dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que, em alguns séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado a ponto de produzirem a raça etíope? Por exemplo, uma tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe? Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Então, veja que coisa fantástica, né? Aqui o Kardec busca entender mais detalhadamente. Por exemplo, se você não entendeu que essa questão da data lá de Moisés, né, não era bem aquilo, e aí ele vai trazer um outro elemento para nossa conversa. Qual é esse elemento? O nosso querido Noé não pode ser um tronco único. Até porque, meus amigos médicos aqui vão dizer, quanto mais casamentos entre, né, parentes muito próximos, vai piorar a questão genética. Exatamente. E aí pode aparecer doenças que poderiam exterminar a família, toda a geração de Noé. Por isso que eles não iam fazer isso. Por isso que lá no Velho Testamento, quem lê, quem estuda, vai ver que volta e meia se casava com mulheres outras. Não era por acaso, não era sem querer, era para aumentar a variabilidade genética, porque hoje a ciência sabe que quanto menor a variabilidade genética, pior é e pode levar à extinção de uma espécie. Vou dar um exemplo atual. Existe o mico-leão dourado, que cientistas no mundo inteiro têm uma preocupação de arrumar machos e fêmeas em criadouros, né, gente que ganhou ou que comprou, né, infelizmente, aquele mico, mas está lá guardado, está lá vivendo quietinho. E aí eles estão pedindo para que aquele animal possa liberar o seu sêmen para fecundar outros e aumentar a diversidade. Se isso ocorre entre primatas, como não vai ocorrer com nós humanos? Então, por isso que o Kardec chama essa atenção para essa questão das raças. É claro que, para aqueles mais estudiosos, né, a gente sabe que hoje essa questão de raça não é como o Kardec, como naquele tempo. Então, por favor, né, deem um desconto também para essa questão, né, porque naquele tempo eles entendiam raças de uma forma, hoje nós entendemos de outra. Né? E a diversidade e a variabilidade foi muito importante. Né? Hoje a gente sabe, né, que muitos indivíduos humanoides, né, humanos, viveram no passado juntos, e a espécie Homo sapiens sapiens foi aquela que mais se projetou, mais conseguiu caminhar. E aí, então, ela vai se desenvolvendo. E para cada região do mundo que vai vivendo... Mas ainda assim, os sapiens têm genes dos antigos humanoides. Isso mesmo. Mostrando que até os sapiens se misturavam.
com outros grupos. Então veja que interessante. Foi mais ou menos, segundo um autor, mais ou menos 200 mil anos, tá, de convivência de 3 espécies humanas. Australopithecus afarensis, o homem de Neandertal e o Homo sapiens. Ou seja, 3 espécies, tá, de um mesmo gênero. E isso é possível. Mas como é possível? Gente, vejamos bem. Você consegue cruzar um lobo com um cão. São o mesmo gênero, são canis. Há espécies do gênero Felis que podem cruzar entre si na natureza, sendo animais selvagens. Isso mesmo. Então, são espécies diferentes, porém, que têm um patrimônio genético semelhante. E é exatamente isso que nós temos hoje. A espécie humana, hoje, a atual, o Sapiens sapiens, ele não extinguiu o Neandertal, nem o Australopithecus afarensis. Ele simplesmente cruzou com estas espécies e gerou uma outra espécie que acabou predominando. Mas para isso foram necessários 200 mil anos de contato dentro de um mundo que estava em perpétua mudança. Diga-se de passagem que a partir de 100 mil anos para cá, começou a haver uma migração enorme de diversos grupos humanos através do Estreito de Bering durante a glaciação. Imaginemos, por exemplo, entre a América atual e a Ásia haver uma ponte de gelo, mas não era uma ponte de gelo simplesmente, era uma estrutura continental, compacta mesmo, de gelo, com quilômetros de profundidade, que seres humanos atravessaram e passaram de um continente para o outro e foram ocupando um outro continente. Da mesma maneira, outros grupos, um ator que foi feita a experiência com Thor Heyerdahl, em 1954, com a experiência da jangada Kon-Tiki, em que ele provou que diversos seres polinésios migraram do Pacífico para o oeste da América do Sul. Ou seja, navegando através de distâncias enormes e sobrevivendo e conseguindo ocupar espaços e trazendo isso. Naquela época não havia como fazer a prova do DNA, e hoje a prova do DNA está mostrando que esses povos chegaram aqui e formaram uma nova espécie. Então, nós temos que entender exatamente isso. O que está dentro da Bíblia é simbólico, mas não deixa de ter valor. Nos abre a mente para outros valores e outras posturas. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos nós de volta aqui ao programa Luz da Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos ainda no seu capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Ou seja, as pessoas que fazem as coisas com pureza d'alma, não fazem as coisas adrede, não fazem as coisas de cabeça pensada. Se eventualmente cometerem um erro, como todos nós cometemos, uma falta, um delito, não foi uma coisa premeditada, proposital, foi um engano. A pessoa se enganou e cometeu um deslize e tem certeza que ela está pronta para reparar esse possível prejuízo ou dor que tenha causado a qualquer um. Nós já falamos primeiramente da pureza que Jesus gostaria que todos nós tivéssemos, que ela fosse semelhante à pureza das crianças. E também falamos dos pecados por pensamento, porque nós não podemos manter uma aparência de pureza, uma aparência exterior de pureza, quando por dentro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós ainda temos muitas impurezas para serem resolvidas. Então, hoje, os itens que nós vamos abordar tem por subtítulo Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Isso se inicia no item 8º aqui desse capítulo. Então, diz-nos aqui o texto. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Interessante que eles estão usando lavar as mãos o argumento de que é uma tradição. Não estou afirmando que seria algo moral e nem algo material, com relação à pureza, à limpeza, materialmente falando. E nem moral, se tivesse algum veio moral, lavar as mãos, mas nem isso. Estão usando como argumento que é a tradição, quase por tradição. Mas vamos lá. Então segue aqui. Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Então, por que vocês violam o mandamento de Deus só para seguir a tradição de vocês? Vocês dão mais importância à tradição do que o que diz o mandamento. Certo? Porque Deus pôs este mandamento, o 4º mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai e sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. E o que Jesus está dizendo? Que eles, malandramente, não querendo cumprir o que diziam os mandamentos, davam a desculpa que era a tradição. A tradição não foi criada por Deus, os mandamentos foram criados por Deus. A tradição foi criada por eles. Então Jesus diz: peraí, vocês querem que a história de lavar as mãos, isso não é nenhum mandamento de Deus dizendo que tem que lavar a mão. Isso é a tradição de vocês. Pode ser até questão de higiene, mas é a tradição, não é nenhum mandamento da lei. Agora, a lei manda que se observe a honra ao pai e à mãe. E aquele que não honrar seu pai e sua mãe, ou usar para com eles palavras ultrajantes, seja punido de morte. Não, mandamento de Deus. Mas eles, para escapar, porque eles sabem que não vão tratar o pai e a mãe com devido respeito, com as devidas honras, vão ofendê-los, vão ser ultrajantes contra eles. Então o que eles fazem? Criaram uma tradição dizendo que, se eles fossem ao templo fazer uma oferenda a Deus,
em nome deles próprios. Mas em vez disso, eles disserem que essa oferenda que eu estou trazendo aqui a Deus no templo é em honra a meu pai e a minha mãe, com isso eu estou assistindo meu pai e minha mãe, estou quites com a lei. Mesmo que terminado aquilo ali, voltasse para casa e continuasse desonrando o pai e a mãe. Então, são incoerentes. E Jesus os pegou nesta incoerência, nesta hipocrisia. Diz aqui Jesus: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Isaías já tinha observado isso. E Jesus observou. Olha, Jesus sabia isso o tempo todo. Parece que é coisa de hoje em dia, né? Para não cumprir a lei, usam-se vários artifícios, subterfúgios, a linha, ponto e vírgula, cai para o parágrafo não sei quando, vira e mexe, está vinculado a uma tradição. Agora aqui não é mais tradição, é a jurisprudência. Ou como diz a outra, não, realmente isso aí não é ilegal, não pode fazer, é contra a Constituição. Mas dessa vez eu vou fazer, mesmo sabendo que é contra a Constituição. Então, é a mesma coisa. Essa gente que se julga poderosa não quer cumprir a lei, quer que nós cumpramos, mas não querem cumprir. E usam esses artifícios, essas malandragens para escapar. Então Jesus está pegando neles nesse ponto. Segue aqui. Depois, tendo chamado o povo, disse Jesus: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Mas comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro o homem. Jesus foi fundo, foi com a lei. Tudo isso que ele falou aqui, a lei condena. Tudo isso aqui que falou, a lei condena. E isso é o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca, como diz, procede do pensamento, procede do sentimento. Agora, o que você põe para dentro pela boca não é uma coisa material. Não é isso que torna você impuro. Pode até fazer mal, né? Vamos comer uma comida estragada ou problema lá que afeta alguma questão lá do seu organismo, pode acontecer, mas não torna você moralmente nem espiritualmente impuro. Seu corpo pode sofrer alguma consequência de você ter comido sem lavar as mãos. Podia ter alguma impureza nas mãos, pode acontecer, mas não é uma questão de moral, é uma questão física. Se você tomar um remédio, pode melhorar. Agora, as coisas que saem do coração, não há remédio que dê jeito. O único remédio que tem é tomar vergonha na cara. E esse remédio não vende na farmácia. E se vendesse, seria muito caro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Jesus, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Essa máxima de Jesus é perfeita. Deixa eles para lá. Deixa que eles se entendam. Porque toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, o Pai Celestial não plantou essa ideia de lavar as mãos. Não nada de que come isso ou come aquilo. Isso não é ideia do Pai. Isso não é árvore plantada pelo Pai. Então isso aí vai ser arrancado. O que o Pai plantou é que você não ponha para fora aquilo que está no seu coração impuro, nos seus pensamentos sujos. Isso que não pode, isso que diz a lei do Pai. Então Jesus não está preocupado. Isso aí deixa eles para lá, deixa eles se virarem lá. Porque são cegos. E cegos conduzindo outros cegos. Se um cego conduz outro cego, os dois vão cair no abismo. Jesus foi simples e direto. É o que nós temos que fazer. Nós temos que buscar a pureza do nosso coração, a pureza dos nossos pensamentos. As nossas ações, muitas vezes,
pode parecer aos outros, às tradições, às jurisprudências, algo inadequado ou impuro, mas não contamina o nosso pensamento, nem o nosso sentimento. Por isso que Jesus disse que nós teríamos que ser puros como as crianças. Que criança age assim, ela age com pureza, pode até errar, mas age com pureza, coitado. Então, essa é a diferença. Nós não podemos arrumar desculpa esfarrapada para justificar nossos maus pensamentos, nossas más atitudes, buscando alguma tradição. Mas tá hoje em dia está na moda, hoje em dia é mais assim. Agora a gente pensa diferente. Antigamente, no tempo do onça, é que as pessoas faziam isso. Então, para justificar falta de educação, grosseria, desrespeito, as pessoas dizem, não, mas agora é moderno, as pessoas são assim. E ninguém respeita ninguém mais. Mas por que não respeita mais? Por causa da tradição? Então as favas é a tradição. Nós temos que ficar com a lei. A lei diz que temos que respeitar uns aos outros. Os pais têm que ser respeitados. A tradição não é assim. Não interessa. Não estou ligando para a tradição. Eu ligo para o meu sentimento. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo, por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? É o mesmo caso. Outros fariseus com o mesmo preconceito, com a mesma prepotência de se acharem donos da verdade. Verdade que eles criaram. Eu invento uma coisa aqui e para mim aquilo é verdade. Eu inventei e sai por aí obrigando os outros a cumprir. Então Jesus, não, vocês se preocupam muito com a limpeza do copo, limpeza do prato, mas não estão preocupados com a limpeza interior de vocês. Então segue aqui Kardec, no item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. Ou seja, são aproximadamente 1.200, 1.300 anos antes do Cristo que Moisés trouxe os mandamentos, que fossem seguidos. Vieram diversos profetas lá atrás disso, reafirmando tudo que Moisés propôs, dizendo tudo. Mas o que faziam os homens? Se os homens ignorantes faziam isso para escapar, porque ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, nem hoje a gente consegue cumprir. Hoje mesmo fiz uma palestra a respeito disso. Nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos, temos que ser honestos. Mas temos honestos, dizer, olha, eu não cumpro, estou fazendo força para cumprir, mas não cumpro. Agora não, eles não cumpriam e arrumavam uma desculpa esfarrapada. Qual é a desculpa esfarrapada? Inventar uma tradição, não, porque agora é assim, assado. Lógico, em 1.200 anos não faltou oportunidade de criar tradição. Com isso desvirtuou tudo aquilo que a lei propunha. A lei e os profetas. Por isso que Jesus diz, está aqui escrito no primeiro capítulo deste livro, qual é que é o primeiro capítulo? Não vim destruir a lei. Jesus disse, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Ou seja, Jesus veio tentar restabelecer o cumprimento da lei, que tinha sido desvirtuada nesses 1.200 anos que se passaram por Moisés. Tudo feito à moda moderna, parecendo com hoje. Então Jesus veio restabelecer a lei e bateu de frente com eles que não queriam, estão habituados a agir fora da lei. Vão ficar satisfeitos com alguém que queira impor a lei, cumprir a lei, honestidade, trabalho, serviço. Não querem confusão, bagunça. Né? Eu estou dizendo a vocês, está parecendo as coisas de hoje em dia. Nós não mudamos nada, somos os mesmos. Nós temos que ter a oportunidade agora de aprender o certo novamente. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. O fundo muito simples acabará por desaparecer debaixo da complicação da forma. Ou seja,
A lei divina é simples, como tudo que parte de Deus, parte do Cristo, é simples. O que torna tudo complicado é a forma com que as pessoas querem driblar a lei. Driblar a lei. Aí complica. É proibido estacionar aqui, está lá a placa. Aí você para o carro, chega o guarda. Não, é rapidinho, eu só vou ali entregar um pacote. É sempre essa desculpa esfarrapada, em vez de cumprir a lei. Não pode. Não, mas vem com uma desculpa esfarrapada, inventa uma história que vai ali e não volta, pior que não volta. E que se o guarda multar, ainda é ofendido. Continuamos da mesma forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, porque é muito mais fácil eu lavar as mãos antes de comer do que evitar tendo maus pensamentos durante o jantar, pensando besteiras durante o jantar a respeito dos convivas e das convivas, que é pior ainda. Então, estou pensando besteira, ninguém está sabendo, mas eu por fora não, tem que lavar o prato, tem que lavar a mão, talher, tem que passar um paninho antes, passar um guardanapo no prato, toda essa parafernália toda, para iludir aqueles que estão por fora. Lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios. Ou seja, como diz Kardec aqui, como era mais fácil observar atos exteriores que reformar-se moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-se tais quais eram, já que lhes havia ensinado que Deus não exigia mais que isso. Então os fariseus, os sacerdotes da época, ensinavam ao povo que era melhor cumprir esses preceitos que eles mesmos tinham inventado, e se fizesse cumprir isso, estavam quites com a lei. Além deles errarem, ainda ensinavam errado. E queriam punir quem agisse diferente, como queriam punir os discípulos do Cristo porque não tinham lavado as mãos. A coisa é complicada, gente. O trabalho que Jesus veio fazer foi muito difícil. Muito difícil. Qualquer um que queira modificar as coisas que estão tortas vai ser acusado de um monte de coisas. Vai ser assassinado, como foi Jesus, ou vai sofrer tentativas de assassinatos, vai ser acusado disso, acusado daquilo, porque está tentando pôr ordem na casa, acabando com os privilégios e com essas malversações das palavras divinas. No caso nosso aqui do Brasil, é a nossa Constituição. Muita gente quer driblar a Constituição e acusa aquele que quer cumprir a Constituição de ser isso ou ser aquilo. Esta é a razão de haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas, segundo diz Isaías. Assim como aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a um segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pela moral. Essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão, quando diz: toda a árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Todos os penduricalhos que colocamos na lei do Cristo vai ser arrancado, amigo. E o Espiritismo está tentando voltar com isso. Por isso que sofre incompreensões, sofre injúrias, porque está mostrando, é aqui que não tem que se preocupar com essas práticas exteriores. Temos que mudar a nossa prática interior. Nós estamos tentando seguir o que o Cristo disse. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. Isso é muito importante, hein, gente? A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Então, toda crença na eficácia de sinais exteriores é nula. Se acreditar nesses sinais exteriores, está acreditando numa nulidade. Se essas crenças não estão impedindo que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias e que se causem dano ao próximo, seja o que for. Se essas práticas exteriores
condenam tudo isso, evitam você de fazer todas essas coisas erradas, ótimo, siga. Agora, se as práticas exteriores não coíbem isso, então abandona essas práticas exteriores, elas não servem para nada. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, nunca, porém, homens de bem. É o que acontece. Cumprir esses preceitos exteriores torna as pessoas fanáticas, porque elas não têm argumento religioso, moral, espiritual para justificar essas práticas. E aí, contestadas, ficam fanáticos e hipócritas, porque falam uma coisa e faz outra. Não basta, pois, ter aparência da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza no coração. Então não basta eu mostrar que eu sou puro, dizer que eu sou puro, mostrar nada disso. Andar de branco o tempo todo, andar rezando o tempo todo, falando isso, com a Bíblia na mão. Não adianta nada disso. Tem que ser puro por dentro. Por dentro é que tem a pureza. E essa pureza ninguém precisa ver nem saber. É uma coisa sua. Sua. É um assunto seu com a divindade. É seu com Deus. É seu com Cristo. Então, se você está agindo certo, se o coração está agindo certo, então tudo bem, você está em paz com Deus. Se as pessoas não entendem, vida que segue. Eu não posso ser hipócrita. Praticar coisas que não tem nada a ver com a lei divina, que não foram propostas por Deus, não foram propostas por Cristo em momento algum, e dizer que não, tem que fazer isso, porque isso aí é que vai me salvar. Tá bom, como disse o Cristo, são cegos guiando cegos, vão todos cair no abismo. Mas não é porque Jesus ou Deus vai julgá-los no abismo, vão cair por sua própria falta de visão. É o que está mostrando aqui. Então temos que nos acautelar e nos esforçar muito para limpar o nosso coração. Isso é o que é o mais importante. Hoje nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.